Feliz dia dos palhaços. Feliz dia do Você não é meu pai. Feliz dia do Você não foi pai pra mim. Feliz dia do pai afetivo, do pai coercitivo. Feliz dia do trouxa, feliz dia daquele que morre pela sociedade, daquele que combate o crime, daquele que entra nas redes de esgoto para consertar cabo de internet. Feliz dia daquele que carrega saco de cimento nas costas, que constrói os estandartes das nações, os verdadeiros monumentos, que constrói os prédios mais altos do mundo. Feliz dia daqueles que morrem no trabalho. Feliz dia daqueles que morrem combatendo o crime. Feliz dia daqueles que carregam peso pra burro e no fim da vida terminam com uma aposentadoria de merda. Feliz dia daqueles que não vão se aposentar porque não teremos no futuro nenhum tipo de previdência para nos assegurar, mas ainda somos obrigados a contribuir e não seremos ressarcidos por isso. Feliz dia do Feliz dia das mães que foram pais de verdade, que foram os verdadeiros pais e homens para seus filhos. Sabe, se eu fosse usar essa ironia e estender todas as possibilidades, daria para gravar um áudio de horas e ainda assim eu não completaria todas as dicotomias. É Freud. Salve, salve, galera. Seja bem-vindo a esse canal Matrix Reversa. Eu sou o Darwin. Espero que você goste desse canal. Esse é um canal de bate-papo e espero que a gente possa estar trocando uma ideia federal mesmo sobre esse dia que deveria ser o dia mais importante do homem no Brasil e no mundo. Mas é o dia do homem ser achacotado, servir de chacota, servir de piada, de ser ridicularizado, do homem ser tratado como pateta, como inútil, como fraco, como torpe, como burro, ignorante, insuficiente. Por quê? Porque as mulheres de hoje em dia, principalmente dessa geração, porque antigamente não se via isso. Antigamente até tinha uma piada aleatória, mas depois das redes sociais, isso se tornou muito comum. O homem ser tratado como idiota, como trouxa, como burro, como fraco, como inútil. Só que a verdade é uma só. As mulheres escolhem os caras merda para suas vidas, escolhem os caras totalmente incapazes, escolhem os Zé Droguinhas, escolhem esses Zé Droguinha com aquelas lupas parecendo uma vespa, com aqueles olhos tudo colorido assim, sabe? Escolhe uma vida louca junto com esses caras, andando na rabeira, dando grau, ralando a bunda no chão, esfolando a bunda inteira e dando risada, gravando nas redes sociais, como se fosse a coisa mais emocionante da vida. Escolhe ir pro alto dos morros, dos barracos, ir lá e, sabe, e liberar geral para todo mundo do tráfico, liberar para todos os criminosos. Aí engravida, não sabe quem é o pai e tudo, mas esse aí ela não vai lascar com a vida. Esse aí ela não vai destruir, desgraçar com a vida dele na Maria da Penha. Esse aí ela não é louca de denunciar. Ela não é. Ou então ela escolhe um desses caras que tem aspecto de vida louca, que vive como vida louca, mas não chega a ser criminoso. E para ajudar mais ainda, ela copula e ainda procria com esse cara. Aí depois ela vai descobrir aquilo que toda a sociedade já tinha certeza, que o cara era um merda. O cara era insignificante, era um cara irresponsável, era um cara que não tinha comprometimento. Ela vai descobrir depois aquilo que era óbvio. Não faz o menor sentido, né, rapaziada? Não tem lógica. Só que é incrível é que tem que desenhar esse tipo de coisa pra elas. Porque se você não desenha, é incrível. Ou melhor, desenha não, você tem que esculpir. Oi, desculpa. Rapaziada, desculpa o som aqui, bati no violão sem querer. O que acontece? Você tem que praticamente esculpir pra mulher.
Tô vendo a hora que a gente vai ser obrigado a abrir a cabeça e colocar dentro da cabeça e depois fechar de novo, selar de novo. Porque não entra na cabeça da mulher. Se você se envolve com um cara de rolê, um cara de rede social em grande maioria, e não vamos generalizar, obviamente, que tem gente boa nas redes sociais, mulheres boas, homens bons, tem, com certeza. Com certeza. Porque o dia que não tiver mais, pode cair outro meteoro na Terra aqui de boa, sossegado, problema resolvido, entendeu? Tá sossegado. Eu não acredito que de fato o amor acabou, mas que esfriou, esfriou. E não estou nem levando para um âmbito bíblico, do qual Cristo disse que no fim dos tempos o amor iria esfriar. Não estou nem levando para esse campo, porque eu não acredito que de fato o amor esfriou. Eu acredito que as ideologias cresceram com em uma dimensão tão elevada que as pessoas não conseguem mais pensar por si só sem o sentimento e pensamento de manada. E não importa se é direita, se é esquerda, se é progressista, se é liberalista, se é conservador, no fim tá tudo pensando igual, tudo querendo a mesma coisa, todos querendo o mesmo poder. E no fim de tudo, tanto elas servem de massa de manobra, quanto nós, homens, somos apenas gados em prol da sociedade. Por quê? Porque a mulher não vai entrar nos esgotos para desentupir os esgotos depois de grandes enxurradas, para consertar os rompimentos de cabos elétricos e cabos de rede, cabo de internet e outras coisas que ficam por baixo da terra. Não vão, não vão. Isso é uma realidade. Elas não vão fazer esse tipo de esforço. Elas não vão carregar peso. Você nunca vai ver uma mulher trabalhando na parte de entrega de uma loja de material de construção. Você não vai. Você não vai. Embora que eu já vi circunstâncias aparentemente duvidosas, né? Eu já trabalhei em lugares. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa firma de piso emborrachado e que era um dia de domingo que a gente estava fazendo extra e tínhamos que receber uma remessa de areia colorida. E aí, quando chegou o caminhoneiro que foi entregar o material, eu acredito que a mulher que estava junto com ele era a mulher dele. Mas a mulher estava toda bem arrumada, toda linda, toda empoderada, toda de jeans, toda gata, unha pintada. Aquela mulher que é impossível você não torcer o pescoço, cara. Até o cara mais ponderado e moderado olharia para ela. Linda, 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 perfeita. E aqueles sacos pesados, e cada saco de areia daquela era 25 quilos. E qual que era a cara da mulher? Ficar dentro do caminhão enquanto o trouxa do marido iria descarregar todos aqueles sacos, no qual a gente tinha para receber mais de 800 quilos de areia colorida de cada cor. E a gente tinha 6 cores, para ter uma ideia. Pois a mulher desceu, foi lá junto com o marido, e alguns sacos rasgavam, né? Então voava areia para todo lado. Pra todo lado, dava mó dó, porque ela tomava mó banho de areia colorida muitas vezes, né? É. Mas a mulher foi raçuda, cara. E o local onde era pra colocar o saco de areia era coisa de uns 30 metros da entrada do portão, mais ou menos. Pois a mulher pegava os sacos nas costas junto com o marido, ia lá, pegava e colocava, cara. É claro que o cara ia lá, carregava 3, 4 sacos numa latada só, e a mulher ia trazendo de um em um, mas a mulher ajudou até o fim. Alguns da nossa equipe é, se reservaram para ajudar também a descer o material, embora não era nossa obrigação, obviamente, já que quando você paga o material, você paga a entrega, tá tudo envolvido, a parte do ajudante fica pelo entregador, né? Mas enfim, foi feito. E aquele dia ali foi a primeira vez que eu vi uma mulher que desce do salto, se bem que ela estava de tênis, né? E vai ajudar num serviço pesado. Aquilo foi um diferencial naquele dia. Isso já tem alguns anos, ainda na época eu ainda não conhecia nem a Red, não conhecia o Miguel, não conhecia nada disso ainda. Mas já começava a perceber que tinha alguma coisa errada no mundo. Era logo após a minha separação com a mãe da minha caçula. Eu vivi 14 anos e meio nesse casamento da mãe da minha caçula, que foi meu segundo casamento. E logo depois eu comecei a perceber muitas coisas. Comecei a observar muitas coisas estranhas no mundo.
dos relacionamentos. Por quê? Quando eu conheci ela, eu praticava uma modalidade, né? Eu praticava capoeira, pratiquei capoeira por 24 anos, do qual eu permaneci até me formar mestre de primeiro grau e depois comecei a trabalhar com outras coisas, acabou não tendo mais tempo para dar continuidade. Eu dei aula por 19 anos e na capoeira eu era muito popular. Na capoeira eu tinha nome, eu tinha status, então era muito fácil arrumar alguém na capoeira. Era muito fácil, apesar que eu acho que até hoje é fácil. Se você conseguir nome, status, né? Na capoeira você quer pegar mulher, capota homem. Isso é a mais pura verdade, porque quem acha que capoeira é dança, filho, pega uma capoeira de verdade pra você ver a dança que vai. É a dança que te manda pro hospital, tá bom? Eu falo porque tem muita gente que vem com essa dicotomia. Ah, isso aí é dança, isso não é luta, não é luta, é? Enfim, o que acontece? E era muito fácil conseguir mulher na capoeira. Quando eu conheci minha mulher, eu não conhecia ela na capoeira. Eu trabalhei em um setor, em um órgão público de São Paulo, e foi lá que eu conheci essa que mais tarde se tornaria minha segunda esposa e mãe da minha filha caçula. Embora meus filhos hoje já são todos maiores de idade, incluindo essa minha filha caçula do segundo casamento. E aí o que que acontece? Essa mulher, logo que ela entrou na minha vida, eu tava num momento que eu tava voando, cara. Eu tava voando, eu tava decolando. Eu tava decolando na capoeira, tava ganhando dinheiro, participava de competições, palestrava em eventos, uma porrada de coisa. Então eu tava caminhando, eu tava numa boa caminhada. Eu fiz o que todo bom gado faz. Priorizei a mulher e deixei a capoeira para segundo plano, segunda instância. E aí 14 anos depois, 14 anos e meio depois, essa mulher me passa por um problema de saúde muito grave e milagrosamente sobreviveu. Vamos colocar assim, né? Milagrosamente sobreviveu. Cuidei dela com tudo que eu podia, com todo o esforço, toda a determinação, todo o amor. E aí 10 meses depois, a mulher foi lá e pum, e picou a mula com outro, fugiu com outro. Literalmente fugiu, deixou minha filha comigo. Minha filha morou comigo durante quase 3 anos. Durante esse tempo que ela foi embora com outro, durante 6 meses a mulher não deu sinal de vida. Não ligava, não mandava mensagem, não mandava e-mail, nada, nada, nem pra mim nem pra minha filha. Minha filha na época tava surtando, tava enlouquecendo. Porque a única coisa que minha filha sabia é que ela tinha fugido com outro. Porque o único papel que ela se prestou foi avisar que ela estava indo para viver porque ela tinha direito de ser feliz. Essa foi a frase dela. Ela tinha direito de ser feliz. E aí, nesses 6 meses depois, a mãe dela, durante esse meio tempo, antes disso, obviamente, entrou em contato comigo querendo saber da filha dela. E eu falei pra ela, ué, sua filha não entrou em contato com você, não avisou pra você que ela foi embora pra ser feliz? Deixou eu e a filha dela aqui? E aí o que que acontece? A mãe dela já achou que tinha a ver comigo, que não sei o que e tal, e aí eu já surtei que eu falei, pô, vai sobrar pra mim, né? Vai sobrar pra mim. O que que eu fiz? Aí sim, o investigador dentro de mim, o Sherlock Holmes dentro de mim, entrou na ativa e eu fui atrás pra tentar descobrir alguma informação, alguma coisa e consegui descobrir o contato do meliante com quem ela estava vivendo. E aí eu falei pra ele, eu tô no trabalho e daqui a 40 minutos eu tô terminando o expediente, eu tô indo embora. Se em 40 minutos ela não aparecer, ela não entrar em contato comigo, com a minha filha e com a mãe dela, eu vou sair daqui direto pra delegacia, eu vou dar parte por sequestro e vou colocar o seu nome no meio. Eu descobri o nome do cara, falei, vou colocar o seu nome no meio. E não é por vingança, não é. Se ela foi com você, se você se sente feliz com uma vagabunda que abandona a própria família pra ir sentar em outro cara, então, cara, toda sua, pode ficar pra você, cara, você merece. Você merece, cara. Pode ficar em paz que não vai ter revelia da minha parte, eu não vou atrás de você nem nada, tá ligado? Só que, assim, entende uma coisa: a vida é um eco, vai reverberar aquilo que você faz. E as suas atitudes são um bumerangue, não importa quão longe, quão forte você tacar. Quanto mais longe você tacar, mais forte ele vai voltar. E quando voltar, filho, você não tem ponto escapar,
tá bom? Só digo isso pra você, então pode avisar pra ela. Se em 40 minutos ela não entrar em contato com a mãe dela, explicando o que quer que seja, e deixando bem claro que eu não tenho nada a ver com a escolha tola dela, imatura dela, e entrar em contato com a minha filha, ela pode se preparar que eu vou dar parte. Eu vou na delegacia, eu vou abrir um boletim de ocorrência e vou falar que ela foi sequestrada por você. E no meio da minha busca, da minha investigação para descobrir quem era o cara, onde é que tava, tal, caramba, quatro, tal, descobri inclusive que o cara tem umas passagens, né? E aí o cara ficou, né, preocupado. Não deu 20 minutos, a mulher ligou pra mim. Não deu 20 minutos. Resumindo, foi lá, falou com a mãe dela, falou com a mãe dela, falou com a minha filha, tudo, tal. E nesse meio tempo que ela ficou afastada, minha filha surtou. Minha filha fugiu de casa 2 vezes, pra ter uma ideia. 2 vezes. Uma vez eu cheguei do trabalho e vi que minha filha não estava em casa e tive que rodar. Eu morava lá na região da Brasilândia. Tive que rodar em tudo quanto é lugar para encontrar minha filha. Ainda bem que eu sou uma pessoa bem popular na região lá onde eu morava. Hoje em dia eu moro na região do ABC, mas na época eu morava lá, desde a adolescência. E aí não foi muito difícil de encontrar minha filha, tanto na primeira quanto na segunda vez, porque todo mundo me conhecia e conhecia meus filhos. E na segunda vez, ela pegou e mandou uma mensagem para minha sogra, falando que não estava mais suportando aquilo, não estava mais aguentando a vida. E enquanto eu estava trabalhando, minha ex-sogra, no caso, né, foi na minha casa, e aí ela pegou e falou que ela ia dar um jeito na vida dela, que ela ia embora, que ela ia para qualquer outro lugar, já que a mãe dela foi embora, e ela não estava mais aguentando aquilo. E qual que era a cara da minha sogra? Era a cara de pegar e me avisar, ligar para mim e falar: Charles, sua filha tá assim, assim, assado, tal, 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 né? Charles, porque assim, Darwin é meu apelido, tá? Darwin, antes que vocês estranhem. Meu nome é Charles, mas o meu apelido é Darwin por quê? É Charles Darwin. Eu sou chamado no trabalho, em vários lugares, tudo até mesmo porque eu sou uma pessoa assim muito adepto da ciência. Então, quando entra questões de discussões evolutivas, etc e tal, tudo, normalmente eu sou bastante argumentativo nesse campo. Por isso que meu apelido é Darwin. Enfim, ela pegou e falou pra mim, ó, a cara dela era pegar, ela fala pra mim, né, que qual que era o plano da minha filha, que minha filha tinha dito, mas ela não falou nada. Simplesmente ela foi lá, foi embora, foi pra igreja dela, tudo, tal. E aí o que que aconteceu? Nisso ela comentou com uma das filhas dela por WhatsApp e essa filha dela entrou em contato comigo no trabalho e me avisou. Eu falei: peraí, mas a dona Shirley não fez nada? Ela não fez nada? Não, ela falou que achou que era coisa de adolescente, que não sei o que. Como que ela achou que era coisa de adolescente e já tinha acontecido antes? Tive que sair do trabalho. Eu trabalhava lá em Guarulhos, para ter uma ideia. Eu trabalhava perto do Shopping Internacional de Guarulhos e morava lá na Brasilândia. Para ter uma ideia, eu morava ali perto de Jardim Guarani. Então tenta imaginar o rolê que eu tive que fazer, o dinheiro absurdo que eu tive que gastar com carro de aplicativo para chegar o mais rápido possível na região onde eu morava, para ir atrás da minha filha e tentar descobrir onde é que ela estava. Tudo por quê? Porque a mãe dela surtou, enlouqueceu e resolveu ir embora com um cara que 6 meses depois, olha, eu sou formado em duas modalidades. Eu sou graduado em Muay Thai e sou mestre de primeiro grau de capoeira. Embora que hoje em dia eu não pratico mais, até por questões profissionais. Mas enfim. No entanto, em 14 anos e meio eu nunca relei um dedo nessa mulher. Porém, o cara com quem ela fugiu 6 meses e meio sentou a mão na cara dela. Porque ela era acostumada a dar a resposta dura, ser bocuda. E aí, nesse meio tempo, eu já havia conhecido uma mulher no interior de São Paulo, Monte Alto, 400 quilômetros de São Paulo, do qual eu cheguei até mesmo a noivar com ela. Mas acabou não dando certo. Mas enquanto eu tava noivo com ela, quando eu ia pra ver ela, aí eu falava com a mãe da minha filha, que mais tarde depois se acertou com a minha filha, coisa e tal, tudo. E tava tendo contato com a minha filha, enfim. E aí, quando eu ia ver essa minha noiva, eu pedia pra ela ficar com a minha filha. E ela preferia ficar
na minha casa enquanto eu ia para ver essa minha noiva. Ela preferia do que levar minha filha para casa do dito cujo com quem ela estava vivendo. E isso acabou gerando um conflito entre eles, do qual 6 meses depois o cara meteu a mão na cara dela. Isso, palavras dela própria, dizendo que o cara questionou porque que sempre que eu ia ver a minha filha, ela tinha que ficar, eu ia ver a minha noiva, ela tinha que ficar com a minha filha, etc e tal, coisa e tal, blá blá blá. E aí o que ocorre? Nessa brincadeira ela pegou e falou: Ô, se toca, meu, você tá se comportando, você tá com síndrome de corno, eu larguei dele pra ficar com você. Você tá achando que você é corno, mano? Tá se comportando como corno? Ele foi corno, não você. E ela me contou isso, tá? Foram as palavras dela. Foram as palavras dela. E um detalhe interessante. Embora eu não conhecia ela na capoeira, durante os anos que ela viveu comigo, eu ensinei pra ela, ensinei ela a se defender. Assim como minha primeira esposa, eu também ensinei a se defender. E o que aconteceu? O cara meteu a mão na cara dela. Na hora que ela chamou ele de corno, o cara meteu a mão na boca dela. Ela pegou, ela caiu. Na hora que ela caiu, que ela falou que ela viu estrela na hora, a única coisa que ela lembrou, ela falou: o Charles nunca relou um dedo em mim. Nunca. O que que aconteceu? Ela falou que tinha um abajur no quarto onde ela dava com ele. Ela catou o abajur e tacou na cabeça dele. Na hora que o cara caiu, ela arrebentou o cara. Ela arrebentou. O que ela podia fazer pra arregaçar o cara, ela fez. Pra ter uma ideia. Ela falou que ela quase matou o cara. Até que ela se tocou a merda que ela ia fazer, ela parou, pegou, saiu e deixou o cara lá todo estourado. Moral da história. O cara ficou traumatizado, tudo depois, aí o cara não quis mais nem olhar na cara dela. Né? Obviamente, né? Justo, justo. Dessa parte, nesse aspecto, pelo menos aí, eu considero justo. Né? Tanto da parte dele quanto da parte dela. Mas isso foi bom para ela poder perceber que qualidade não tem nada a ver com quantidade, não tem nada a ver com qualquer outro aspecto. E no fim de tudo, quando ela tomou essa decisão, ela tomou baseada apenas na emoção, porque mais tarde, quando ela se arrependeu, meses depois, quando ela inclusive ela me contou essa circunstância, ela se arrependeu e veio pedindo para voltar. E na época eu falei para ela, olha, cada célula do meu corpo conspira para que eu aceite. Cada parte de mim conspira para que eu aceite. Só que o amor que eu tenho por mim me obriga a não aceitar. Então, se você precisar ficar alguns dias por você não ter para um dia ou qualquer coisa, tudo bem, mas você fica no quarto da nossa filha com a nossa filha, você no seu canto, eu no meu. Eu havia colocado uma porta, né, que dividia o meu quarto da parte do quarto da minha filha, e toda a parte das coisas que minha filha precisava ficava na parte do quarto dela, entre o quarto e a cozinha. Então a parte da porta do meu quarto ficava trancada. Até mesmo porque meus filhos estavam com o hábito de quando eu ia trabalhar e eu saía de madrugada e voltava todo dia para casa cerca de meia-noite. Então o que que acontece? Muitas vezes eu chegava, minhas coisas estavam reviradas, coisa minha quebrada, o caramba quatro tal. Por isso eu coloquei a porta. E não tinha necessidade deles mexerem nas minhas coisas. Tudo que eles precisavam tinha no quarto deles e na cozinha. Então eu falei pra ela, eu fico no meu quarto, você fica no quarto com ela e acabou. Se for uma questão de necessidade, caso contrário, não vai rolar. Não tenho nada contra você, te perdoo pelo que você fez, mas não quero estar de volta com você. E vida que segue, beleza. Por incrível que pareça, eu nunca tive problema posterior com ela. Nem com relação à pensão, até porque na época da separação, quando foi na época da separação, por exemplo, eu corri atrás do divórcio. Na época eu comecei numa denominação cristã e mais tarde me decepcionei com essa denominação, assim como outras que eu frequentei ao longo da vida. Mas aí é uma outra discussão, nem sei se vale a pena entrar nesse mérito. Mas enfim. E aí o que que acontece? Como eu comecei nessa denominação, eu procurei os meus líderes para comunicar o que aconteceu tudo e eles concordaram que era um caso de julgo desigual e que era passível de divórcio e até mesmo eu me casar novamente caso eu quisesse dentro da doutrina local, né? E aí lá dentro eu consegui um advogado dentro da própria denominação, consegui um advogado e esse advogado pleiteou o divórcio entre nós e colocou uma condição
em que havia livre acesso tanto dela para com minha filha quanto de mim para com minha filha, porém que a guarda provisória ficaria comigo. Ficaria comigo e colocou uma condição em que os custeios de alimento ficaria por conta de com quem a criança permanecesse, a minha filha. Ela não pensou duas vezes em concordar, porém ela ainda morava com o cara quando isso aconteceu, né? Ela ainda morava com o cara. Então ela não pensou duas vezes em concordar. E eu concordei, como todo bom homem, todo bom trouxa, falei, não, tudo bem, não preciso de ninguém para me ajudar a criar minha filha, não. Eu trabalho e faço o necessário, acabou. Coisa que mais tarde, meu filho mais velho, do primeiro casamento, e depois o meu filho caçula, do meu primeiro casamento, também vieram morar comigo. Não demorou muito, também vieram morar comigo nesse meio tempo. Muita coisa aconteceu num período muito curto, para ser mais exato. E com ela mesma nunca tive problemas externos. Mais tarde, depois de cerca de quase 3 anos, minha filha acabou se acertando com ela, porque durante muito tempo minha filha ainda ficou magoada com ela e tudo tal. Mas depois minha filha acabou perdoando ela e resolveu ir morar com ela. E desde então, minha filha vive com ela. Porém, com base nesse contrato, nesse acordo do divórcio, ela nunca pleiteou pensão nem nada, até mesmo por causa dos termos que foram concordados com ela. E quando esse meu advogado, ele, inclusive, ele fez o documento tudo, ele gravou. Ele gravou. E depois ele explicou pra mim, ó, irmão, eu fiz isso porque se amanhã ou depois ela tentar usar qualquer recurso, dizendo que não foi, que era mentira, que foi coagida, ou qualquer coisa do tipo, eu teria como provar, entendeu? Então, isso aí me favoreceu. Mas vou falar uma coisa para os senhores. Já a mãe dos meus filhos do primeiro casamento, essa não. Essa misericórdia. Meus filhos, eu tenho 5 filhos. Meus 5 filhos já são maiores de idade. Para ter uma ideia. Essa não. Essa até hoje enche meu saco. Até hoje, quando pode, enche meu saco. Então, quando ela manda alguma mensagem, alguma coisa, eu deixo uns 5 dias mofando lá e olha se eu abro. A não ser quando ela dá um jeito de ligar e ficar me perturbando ou qualquer coisa do tipo. E aí eu tenho que para ver o que, que é, do que se trata. Aí quando é alguma coisa que já não tem a ver do meu campo, porque meus filhos tão grandes, eu falo, ó, eles são grandes, eles que se viram. Por quê? Porque eu não passo a mão na cabeça. Eu acredito que quando você passa a mão na cabeça do filho, o filho não cresce. Quando você protege demais, o filho não cresce. Para o filho crescer, ele tem que vencer as próprias dificuldades. Ele tem que passar pelas próprias dificuldades, entre outras coisas. Mas essa não, essa me infernizou. Essa me infernizou como pôde. Porém, quando nós nos separamos, todo mês eu dava, eu dava o equivalente da pensão, na época. Eu dava o equivalente da pensão e ajudava por fora, porque eu também ganhava dinheiro com eventos envolvendo capoeira, eventos culturais, etc, tudo. Então eu dava um dinheiro por fora, comprava coisas, mandava para os meus filhos e tudo. Até porque eu separei dela, mas eu sempre mantive contato com os meus filhos, porque eu morava a pouco mais de 1 km de distância da casa dela. Então meus filhos iam para a escola de manhã, quando eu voltava eles ficavam na minha casa até aproximadamente umas 8 horas da noite, quando ela chegava do trabalho, passava e pegava meus filhos e levava. E assim foi a rotina, então eu cresci em contato com os meus filhos e nessa época eu trabalhava de noite, então eu tinha como estar com os meus filhos durante o dia, ajudar a cuidar e tudo, tal, etc. E, inclusive, por incrível que pareça, por influência minha mãe influenciou ela a me colocar na justiça para receber a pensão. Isso eu ouvi da boca da minha própria mãe, tá? Da boca da minha própria mãe. Enfim, que para ela me colocar na justiça para ela receber o que era justo, porque minha mãe achava que o que eu estava dando era pouco. Pois é. Só que o que que ela fez? Ela foi lá, arrumou uma advogada, correu atrás e alegou que eu nunca tinha dado nada. O que que aconteceu? Todas as vezes que eu dava os valores e eu levava coisas, eu comprava coisas, exemplo, tinha aquelas notinhas de mercado, aquelas notas compridas de mercado, com os valores, as coisas, tudo, eu pedia para ela assinar atrás. Eu, fulano, cicrana, reconheço tal, 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 da parte de Charles, tal, 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 tal. Beleza? E aí o que que acontece? Quando eu dava valores, eu dava um recibo, ela assinava o recibo reconhecendo
aquele valor. Na época, ainda não tinha smartphone. Eram aqueles MP9, não sei se os senhores lembram, aqueles celulares que tinham a câmera, que saía até a câmera para fora, aparecendo o zoom ótico, lembra? O que acontece? Quando ela fazia isso, eu gravava. Eu gravava para mostrar que ela estava assinando. Pra que isso que não sei o que e tal? Não leva mal não, mas é pra minha proteção e a sua proteção. Assim nem eu posso mentir pra me favorecer e nem você pode mentir pra se favorecer. Ela ia lá, assinava tudo, tal, beleza. Quando ela entrou com a causa na justiça, ela alegou que eu nunca tinha dado nada, que eu nunca tinha feito nada. Aí no dia da audiência, quando eu fui na primeira audiência, ela não compareceu, inclusive. E aí quando a gente já tava já com a advogada, no caso, a advogada dela, né? Porque quando eu fui eu não sabia de nada, não corri atrás de advogado nem nada. Eu fui com a fé e a coragem, com aquela famosa máxima brasileira de quem não deve não teme. Ainda bem que como eu estava preparado naquela época, né? Porque ainda hoje em dia é proibido esse negócio de comprovante e tudo. Não, tem que ser por via conta, etc e tal, né? Pelos meios legais. Naquela época não. Aí eu peguei, quando a advogada dela me tratou com rispidez, com grosseria, sabe? Com desrespeito. E aí eu liguei e perguntei pra ela, falei, mas por que a senhora tá me tratando desse jeito? Falei, o senhor quer respeito? O senhor nunca fez nada pelos seus filhos. O senhor nunca deu um centavo pelos seus filhos. Há anos que o senhor se separou, o senhor nunca ajudou seus filhos em nada. Falei, como não ajudou? Falei, peraí, não, antes de qualquer coisa, vamos entender uma coisa. O que foi que ela falou pra senhora? O que foi que ela disse? Ela falou: bem, a minha cliente alega que o senhor não acompanha os seus filhos. E na época, a minha ex-mulher foi junto comigo, né? Essa que seria a mãe da minha caçula. Ela não acompanha, o senhor não acompanha os seus filhos, o senhor não dá suporte, o senhor não vai nas reuniões escolares, o senhor não ajuda com dinheiro, com recurso, com alimento, com nada. Aí até minha ex-mulher na época tomou a frente da coisa e pegou e falou: como não? Os filhos dele ficam todos os dias na nossa casa. Todos os dias, porque ele trabalha de noite. Então, durante o dia, ele cuida dos filhos, porque ela trabalha de dia. E o que acontece? As crianças vão para a escola e, quando voltam da escola, ficam durante o dia na nossa casa, do qual eles comem na nossa casa. Ela, quando precisa sair com os namorados ou qualquer coisa, eles dormem, eles ficam lá conosco. Isso nunca foi problema. Aí ela falou: Charles, faz favor, abre a pasta, mostra pra ela. O que aconteceu? Quando abri a pasta, eu falei: a senhora conhece a assinatura da sua cliente? Ela: conheço. Falei: então tá bom. Então, por favor, compare essas assinaturas aqui. Aí peguei todos os recibos. Recibo de compra de mercado, recibo de compra de, de pagamentos, né? De valores. E não era só o valor que eu pagava equivalente à pensão. Todo o dinheiro que entrava por fora, eu mandava dinheiro para ela. Porque eu acreditava que realmente ela estava gastando com os meus filhos. Eu realmente acreditava, eu tinha essa ingenuidade na época. E aí o que que acontece? Mostrei todos os comprovantes. Aí ela pegou e falou: eu posso ficar com esses papéis? Eu falei: não, se a senhora quiser, a senhora pode fazer cópia. Já que a gente está aqui, eu acredito que a senhora tem autoridade e autonomia, a senhora pode fazer cópia desses papéis. Eu sei exatamente quantos papéis tem aqui. Eu permito que você faça cópias. Mas a senhora não vai ficar. Falei: mas para a senhora não achar que possa ter sido eu, te mostrar uma coisa. Aí peguei o celular e mostrei. Mostrei todos os vídeos. Falei pra ela: bem, tem dezenas de vídeos aqui em datas diferentes, tem os detalhes da foto, tudo mostrei, né? Falei: tá aqui, ó, os detalhes do dia, da data, do horário, pra senhora não achar que tudo isso aqui é manipulado ou qualquer coisa do tipo. Aqui estão os detalhes, as datas dos meses, que eu sempre pagava nas datas iguais, exceto quando eu ganhava algum dinheiro por fora, alguma coisa por fora, que eu ligava pra ele e falava: ó, desce aqui e tem um dinheiro aqui, ó, pega um dinheiro aqui para comprar alguma coisa para as crianças. Enfim. E aí, no fim, essa advogada acabou desistindo da causa. Quando foi na segunda audiência, entrou uma outra advogada, porém, tanto a juíza já estava ciente de que ela havia mentido, tanto quanto essa advogada em questão. E quando chegou na hora da audiência, ela tentou, a mãe dos meus filhos do primeiro casamento, tentou, né, me humilhar, tentou mentir
no meio do julgamento, falar que eu nunca tinha feito nada. Aí a juíza rasgou o verbo. E quando eu vi que era uma juíza, eu tremi, cara. Eu tremi. Como não ia tremer? Uma mulher, uma juíza, falei, tô lascado. Sou homem. A advogada dela era mulher. A minha advogada era mulher. A juíza era mulher. Pleiteando a causa de outra mulher. Falei, tô no caldo, tô lascado. E aí, quando ela foi mentir de novo, a juíza abriu uma pasta lá e pegou e falou: Senhora Fulana, a senhora reconhece esses documentos? Quando mostrou, ela mudou de cor. A senhora reconhece esse documento, esse documento, esse documento, esses outros? A senhora reconhece esses documentos? Aí ela pegou e perguntou para minha advogada: A senhora está em posse dos documentos originais? A minha advogada concordou, né? Assentiu. Ela falou: Então, aqui mostra que valores eram regularmente é, entregues à senhora, do qual a senhora concordava, e segundo a sua ex-advogada, inclusive eram gravados. O momento em que a senhora gravava, a senhora assinava esses documentos. Por acaso a advogada está mentindo? Ou eu estou mentindo? Aí quando ela viu que estava na frente de uma autoridade, não tinha como, ela concordou, né? Aí essa juíza desceu a lenha. Ela falou: a senhora usa a justiça como instrumento de vingança pro seu problema de relacionamento com o pai dos seus filhos. A senhora tá querendo, por acaso, terminar ver o sol nascer quadrado? Não, porque a gente tá aqui pelas crianças, não é pela senhora ou pra sua vingançazinha. Sei que a juíza falou um monte pra ela. No fim de tudo, a juíza falou: bem, como o senhor já ajuda, já cooperava, já se vê que o senhor já cooperava financeiramente com seus filhos desde o fim da relação, e por sorte, desde que eu separei dela, desde o primeiro mês eu já comecei a pagar valores para poder ajudar a cuidar dos meus filhos. E esses valores iam muito acima dos meus ganhos com meu trabalho registrado na época, porque eu ganhava por fora, eu fazia outros serviços por fora que me permitia ter uma renda razoável até mesmo, né? Então eu ajudava não apenas com o valor referente, o que entrava do meu salário fixo, tanto quanto dos serviços free que eu fazia por fora. Então, isso tudo foi observado que desde a data que ela citou em que nós nos separamos, o ano, o mês que nos separamos, tudo, e tinham todos os comprovantes. Então ficou feio para ela porque ela mentiu na audiência. Então a juíza pleiteou 17, na época foi 17,8% do meu salário para pensão e falou: olha, senhor, senhor Charles, o senhor faz o seguinte: como o senhor já ajudava de maneiras externas, a partir de hoje o senhor não dá um centavo na mão dessa senhora. A partir de hoje o senhor pega esse dinheiro e, como as crianças ficam com o senhor durante o dia, enquanto ela está no trabalho, o senhor compra coisas para seus filhos. Compra coisas. Doces, roupas, alimentos, coisas que as crianças precisam estando com o senhor durante o dia. Tá bom? No fim, ela entrou. E detalhe, ela queria um valor absurdo, 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 né? E aí o que ocorre? A juíza, na época, quando ela perguntou, eu falei: quanto que a senhora está exigindo de pensão? Na época, ela estava querendo de pensão R$ 600. Mas, gente, R$ 600, nós estamos falando de 2008, tá bom? Nós estamos falando de 2008. Não estamos falando de, sabe, agora, tal, não, não. Estamos falando de 2008, rapaziada. Moral da história. Naquela época, R$ 600 era muito dinheiro. Era muito dinheiro mesmo. Só o meu salário na empresa que eu trabalhava na época, se eu não me engano, era R$ 187 e alguns centavos, se eu não me engano. E isso passível de desconto, né? Na época. Enfim, eu trabalhava na área de limpeza e tinha meus ganhos externos. E ali eu acreditei que poderia haver uma justiça, alguma coisa, tudo tal. E vida seguiu e nunca mais tive dor de cabeça judicial com ela, embora que ela não aceitou em primeiro momento
Uma das decisões é que eu tinha acesso livre para ver as crianças em qualquer data, qualquer dia, qualquer hora, embora as crianças ficavam comigo durante o dia. E o que que essa mulher fez comigo? Do dia para noite ela proibiu as crianças de virem para minha casa, na época. E durante quase 3 meses ela não deixou ver as crianças. Aí chegou uma hora que eu tive com uma viatura lá, com os documentos para poder comprovar que ela não estava permitindo ver meus filhos e ela não estava obedecendo uma ordem judicial, uma ordem de um juiz, que me dava direito, acesso livre para ver as crianças, inclusive para as crianças irem para minha casa ou, né, eu ir visitar eles e vice-versa. Resumindo, foi minha primeira latada. E o que mais dói é que isso partiu da minha própria mãe. Partiu da minha própria mãe, que minha própria mãe que me contou. Ah, porque eu me arrependo de ter incentivado a fulana te colocar na justiça, porque ela foi muito injusta, ela mentiu, que não sei o que e tal. E na época eu questionei, por que a senhora fez isso? Por que a senhora fez isso? Qual foi o propósito? Aí ela alegou que ela achava que eu gastava muito dinheiro com a outra e que eu deixava meus filhos a desejar. Eu falava, mas como que a senhora achava que eu deixava meus filhos a desejar se a senhora nem morava comigo? A senhora não estava perto para acompanhar. Então, para mim, ficou visível o seguinte: mulheres compram muito fácil, o viés da outra só porque a outra é mulher. Compram muito fácil a falácia da outra só porque ambas são mulheres. Entendeu? Elas se sensibilizam muito fácil simplesmente porque outra é mulher. E minha mãe, de fato, também criou naquelas, né? Criou naquelas, né? Seus filhos são meus irmãos atuais, meus 3 irmãos atuais, esses não, esses ela criou de cabo a rabo. Esses ela criou de cabo a rabo. Agora, meu irmão mais velho foi criado pela minha finada avó. Eu morei com ela até uns 2 anos e meio, 3 anos. Na época, eu e minha finada irmã, tenho uma irmã que morreu de leucemia, moramos num antigo instituto chamado Sampaio Viana, que mais tarde viria a se tornar o que era chamado FEBEM. E essa minha irmã acabou desenvolvendo a doença e veio a falecer. E moramos por um tempo, por pouco mais de um ano nesse instituto. Depois disso, morei com a minha mãe até os 5 anos em Guarulhos. E depois, por circunstâncias da vida, eu morei com uma amiga dela por cerca de um ano. Depois dessa amiga dela, eu morei na casa de uma outra mulher que cuidava de crianças, também por cerca de um ano e meio. E um dia, essa minha mãe me aparece com uma tia e fui morar com essa tia e morei com ela até os 9 anos. Na casa dessa tia, eu apanhava de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, antes de acordar, acordava apanhando. Lá eu era faxineira, lá eu era tudo, eu tinha que fazer tudo. Antes de eu sair para a escola, eu tinha que deixar o café pronto do lado da cama dela, entre outras coisas, sabe? E tudo era motivo para apanhar. Tudo, 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 tudo. Era motivo para apanhar. E não era apanhar, sabe, tapinha não, não. Era fivela de cinto, sabe? Era aquele chinelo Raider, é aquele chinelo pesadão, sabe? Que deixava várias marcas no corpo. Ela só não batia na minha cara pra não deixar marca. Aí quando eu ia pra escola eu tinha que ir com aqueles blusão, tava aquele calor infernal, tava com aquelas blusas até embaixo, tudo marcado, tudo roxo, vivia tudo roxo. E na época não tinha essas leis que protegiam criança nem nada. Morei durante 2 anos com essa tia. Não, pouco mais de 2 anos. Quando eu fui morar com ela, eu completei 7 anos logo em seguida. E aí o que aconteceu? Quando foi com pouco mais de 9 anos, ela me colocou para morar na casa de uma mulher que cuidava de criança lá perto, onde ela proibiu, inclusive, a minha entrada no edifício e a entrada dessa mulher. E lá eu fiquei até os 11 anos de idade, quando essa mulher descobriu aonde minha mãe estava morando, na casa de uma tia que morava em Guarulhos, e me levou lá e me entregou e me deixou. Foi aí que eu voltei a morar com a minha mãe, para ter uma ideia. Nesse período em que eu vivia lá,
em que eu vivi lá, eu descobri que nesse meio tempo minha mãe teve namorados. E um dia eu questionei minha mãe sobre isso. Eu descobri que ela teve namorados. E não foi um namorado, não foi dois namorados, não foi três namorados, foi namorados. Inclusive ela estava noiva de um que só desistiu do noivado porque ele não sabia que eu existia. Ela nunca tinha contado que tinha um filho. Ele acreditava que ela não tinha filhos. E aí quando ele descobriu que ela tinha filhos, ele desistiu do casamento. E um dia eu questionei, eu falei como é que a senhora tinha tempo para namorar, mas não tinha tempo para ver seu filho que estava largado, jogado para ir no mundo, apanhando, sofrendo, sendo estuprado, passando um monte de coisa que acontecia. Porque hoje eu sou um homem adulto, eu sou forte psicologicamente, hoje eu me viro sozinho, mas eu passei muita coisa, eu era uma criança. Eu era uma criança. Eu não tinha defesa, não tinha quem me proteger, não tinha quem me guardar. Não tinha quem me proteger de nada. E ficava jogado por aí. Entendeu? E nesse meio tempo, desses anos em que eu fiquei sozinho pra lá e pra cá, eu vi minha mãe duas vezes. Uma vez enquanto eu ainda morava com essa tia, e depois eu vi minha mãe uma vez quando eu morava na casa dessa última mulher que cuidava de criança, que era a dona Maurinda. E minha mãe foi me visitar, levou um dinheiro para dona Maurinda e fez a promessa de que iria vir todo mês, iria trazer os mantimentos necessários e tudo, ia pagar todos os atrasados. E aí minha mãe sumiu. Ela sumiu. E aí um ano depois foi onde a dona Maurinda descobriu onde minha mãe estava morando e me levou para lá. E começou essa minha trajetória até os dias de hoje. Eu tenho muitos problemas de relacionamento com a minha mãe até hoje. Até porque ela cria meus irmãos com muito amor, intensamente, nunca se afastou deles. Porém, né, comigo a gente nunca conseguiu ter aquela grande relação. Então, quando a gente passou a ter uma relação mais ou menos, criamos alguns vínculos com o passar do tempo, ela vai me dar dessa, induzindo a minha ex-mulher a me pôr na justiça. Sabendo que corria risco de alguma coisa dar errada naquela época, que logo no começo dessa lei, muito homem foi preso por causa de vingança de mulher, que usava como instrumento de vingança. Mesmo os caras pagando, com comprovante e tudo, muitas vezes os caras se lascavam, pra ter uma ideia. Então tudo isso me ensinou muita coisa sobre mulheres. E todo dia dos pais é a mesma coisa. É minha mãe falando mal do meu pai, é minha mãe falando mal do pai do meu irmão mais velho, que também é outro. É minha mãe falando mal do pai dos meus irmãos, que também foi outro inútil, outro imprestável. Inclusive, quando a minha irmã mais velha nasceu, quem eu trabalhava, minha mãe estava desempregada, eu trabalhava, eu pagava aluguel, a todos os outros homens pela incapacidade de fazerem escolhas justas, a incapacidade de fazerem escolhas com sabedoria e culpam todos os homens por isso. Aí vem nas redes sociais com mimimi. Ah, porque hoje é o dia das mulheres que foram mães e pais de seus filhos, não respeitando nem mesmo essa data. Porque chega dia 1º de abril, é aquela chacota. É o dia do homem, é o dia da mentira. Chega no dia dos pais, elas vêm depreciar os homens. É incrível. Mas o engraçado é que ninguém nunca fala dessas mães que, sabe, que abandonam seus filhos. Mães que torturam seus filhos. Mães que saem pro rolê e deixam seus filhos dormindo, como o caso de crianças que morreram queimadas. Eu não lembro qual foi o caso, foi alguns anos atrás, da mãe que ela saiu, deixou os filhos dormindo, foi pro rolê, já era de costume, já havia acontecido várias vezes. E a menina acordou no meio da noite, foi tentar fritar um ovo porque estava com fome, acabou botando fogo na casa, ela e mais dois irmãos pequenos morreram queimados. E aí, quando a mãe chegou, o dia estava amanhecendo, foi que a mãe viu que a casa pegou fogo, cheio de polícia, tudo. E ela chegando do rolê, foi onde ela descobriu que os filhos haviam morrido queimados. Entre outras situações. Então, cara, é absurdo. Por isso é importante os senhores, hoje em dia, terem muito filtro na hora de escolherem uma companheira. Muito filtro. Eu diria de coração que o ideal é fugir de relacionamento. Mas é uma condição que é quase impossível. Você pode evitar relacionamentos.
relacionamentos com mulheres superficiais, mulheres vazias. Isso, com toda certeza, cabe aos senhores evitar esse tipo de mulher. Eu sou totalmente a favor dos senhores investirem no seu profissional, no seu psicológico, trabalharem, concluir seus estudos, fazerem cursos, enfim, trabalhar o seu financeiro, passar a ter uma educação financeira, investirem em si, trabalhar o seu corpo, fazer uma academia, alguma coisa para poder se desenvolver. E na hora de escolher uma mulher, isso serem extremamente seletivos. E na primeira red flag, na primeira bandeira vermelha, pica a mula. Vai embora. Não espera o segundo sinal. Não espera. Gente, eu fiz muitas burradas ao longo dos anos. Pela falta de um pai, porque não tive um pai. Não tive. A última vez que eu vi meu pai, quando eu era criança, eu tinha 4 anos. E depois nunca mais vi meu pai. Meu pai não me criou. Meu pai tinha uma banca de jornal ali na Avenida Rio Branco. Na época, o apelido dele era Carioca. E aí foi a última vez que eu vi meu pai, inclusive na época ele me deu um monte de gibi e tudo. Desde criança eu sempre fui muito desenvolvido, muito rápido, então eu aprendi muita coisa rápido, inclusive ler. Eu aprendi a ler sozinho na época. E meu pai, ele me deu muitos gibis. É tudo que eu lembro do meu pai é isso, para ter uma ideia. Então eu não tive um pai para me proteger, para ter uma imagem forte do que eu deveria ser, do que eu deveria fazer. Tanto que por muito tempo eu nunca tive aquela referência de, pô, será que eu fui um bom pai? Porque eu não tive uma referência. Eu não tive um exemplo para poder combater e concluir que eu fui ou não fui um bom pai. Todas as minhas habilidades e aptidões eu compartilhei com os meus filhos, ensinei meus filhos. Música, cântico, instrumento, desenho, todas as partes artísticas que eu domino, ensinei meus filhos. E hoje são adultos. Seguiram suas vidas, uns casaram, outros casaram e separaram. Eu já sou avô. Atualmente eu tenho 42 anos, já sou avô 3 vezes. Por parte de uma filha, tenho 2 netas, por parte da outra tenho um neto. Meus outros filhos, todos já são maiores de idade. Enfim, e a vida seguiu seu curso. Posso dizer que até aqui, dentre os danos eu tive poucos até mesmo. Mas eu fiz muitas escolhas ruins e erradas, tanto antes quanto durante e depois. Então hoje, quando chega Dia dos Pais, eu fico revoltado quando eu vejo esse mimimi nas redes sociais. Por quê? Porque as mulheres se relacionam apenas em busca de prazer, são verdadeiras adictas de dopamina, de serotonina ou citocina. E aí, como não tem como usar alguma coisa mais forte para compensar os níveis, então a única forma que elas fazem é trocar de parceiro. É por isso que as mulheres se entregam tão rápido hoje em dia. Já se dão no primeiro relacionamento, já se dão no primeiro momento, já vão pro abate, né, pro abatedouro e assim por diante. Por quê? Porque elas querem fortes emoções, estão viciadas em fortes emoções. Isso é consequência das descargas elevadas de serotonina, dopamina, ocitocina. A dopamina ela serve para locomoção, assim como ela serve também é, para emoção, outras coisas do tipo. A serotonina é uma espécie de hormônio de satisfação, do prazer, etc e tal. E a ocitocina é o hormônio da paixão, né? São produzidos pelo cérebro e são hormônios da paixão. Quando você está apaixonado, você recebe descargas de ocitocina. E durante o período que você está sob efeito da ocitocina, teve um estudo, eu não lembro quando foi. Foi na Inglaterra e tudo que concluiu que a pessoa que está sob efeito da ocitocina, ela tem reações similares a quem está sob efeito de. Sabe, sabe aquele entorpecente branquinho? Entendeu? Enfim, que eles fazem uma carreirinha normalmente usam um cartão, alguma coisa. Então, né? É que tem palavras que a gente tem que medir aqui no YouTube. É Freud. Mas que a pessoa, quando ela está sob efeito da ocitocina, ela tem reações similares à pessoa que está sob efeito de entorpecentes fortes, inclusive desse entorpecente que eu fiz essa comparação. Então, com isso, você já conclui que quando você está apaixonado, você não está no estado real, você está no estado virtual.
Por quê? Porque esse hormônio faz você enxergar as coisas mais belas do que realmente são. Ver qualidades que não existem. E, na verdade, muito do que você vê na outra parte não é a verdade. É o seu autoespelhamento. Você está se espelhando na pessoa. Você está procurando na pessoa algo que está em você. Você está procurando na pessoa algo que existe em você. Entendeu? Então, boa parte das qualidades e virtudes que você vai encontrar na pessoa estão absolutamente em você. É apenas espelhamento. São os neurônios espelho que estão, sabe, descontrolados pela descarga de ocitocina. Então você não sabe se você está vendo a pessoa como ela é, com suas qualidades, virtudes e defeitos, ou se você está vendo as suas qualidades. E aí quando de repente a ocitocina já não é tão forte, então a paixão já começa a diminuir. Cientificamente diz que o máximo que pode chegar é em torno de 5 anos, esse sentimento de paixão. Depois ele começa a ir reduzindo até que ele estagna e perde sua força, acaba morrendo. E aí o que resta é o convívio e o que pode ter se tornado, começado ou não, o que a gente chama de amor, que é uma conexão. Talvez numa outro vídeo a gente possa estar falando a respeito. Enfim, com base nisso, a gente entende bem claro que boa parte dos nossos erros estão ligados para a gente não saber identificar esse efeito da ocitocina na gente. Se você identificar que quando você está se apaixonando por alguém, você está sob descarga de ocitocina, você já vai logo de cara compreender que aquilo que você está sentindo não é real, é virtual. Não é real, não é literal, não está acontecendo. Você não está vendo de fato, entendeu? O que você está vendo ali não é algo real, está sendo processado pela sua cabeça sob efeito da ocitocina. Se você entender isso, você nunca mais cai em cilada. Nunca mais. Porque o homem, ou ele cai na cilada porque está apaixonado por uma mulher, ou ele cai na cilada porque é um cara que deixa a cabeça de baixo falar pela cabeça de cima. E se a cabeça de baixo falar pela cabeça de cima, não reclame. Entendeu? Não reclame, porque se o cara escolhe a mulher por bunda, por peito, se o cara escolhe mulher por beleza, não reclame de ter um relacionamento de merda. Não reclame. Entendeu? Às vezes é melhor você ter uma mulher, sabe? Com todo respeito a todas. Quando eu falo respeito a todas, eu falo as mulheres de respeito, né? Com todo respeito a todas as mulheres de respeito, mas é muito melhor muitas vezes você ter uma feinha, sabe? Uma 2/10, uma 3/10, sabe? Uma 4/10, mas que te respeita, que cuida de você, sabe? Uma mulher que te honra, uma mulher que de fato te serve como uma esposa. E quando eu falo servir como esposa, eu não estou falando sobre ser uma escrava, uma faxineira. Não, uma mulher que cumpre seu papel. Porque eu acho que arrumar a casa é obrigação de todo mundo. Eu moro sozinho há mais de 2 anos e eu faço tudo isso. Eu não preciso pagar ninguém nem nada porque eu sei fazer. Então eu não preciso de uma mulher para fazer isso. Assim como os senhores também não precisam. Ah, mas eu não sei. Aprende. Aprende. Você é Homo sapiens. Na escala da evolução, se você acredita ou não, mas na escala animal, nós somos o ser mais evoluído que existe. Então você tem a capacidade de aprender a lavar uma louça, lavar uma roupa. Não sabe lavar a mão? Compra um tanquinho que é mais barato. Ou compra uma máquina de lavar que é mais completa. Tudo se aprende. A necessidade é que força a gente. Quanto mais você se negar a aprender, mais você vai pagar para outro fazer ou vai pagar a consequência para que outro faça. E normalmente isso recai sobre a mulher, que é aquela que você vai escolher para você e que muitas vezes vai terminar te metendo gaia. E se ela te trair uma vez, está no lucro. O problema é se ela te trair com trocentos caras ao longo dos anos. No fim, você foi lá construir um patrimônio, juntou um monte de coisa e ficou sem nada. E ela sai com metade de tudo ou mais da metade. Então, reflete aí, galera. Pensa aí. Aprendam. Se valoriza. Por quê? Se o Dia dos Pais não vale nada para elas, que você faça a diferença quando você for pai, se você ainda não for pai. Se você for pai e tá falhando, tente compensar o perdido de outras formas. Entenda que você tem menos tempo com seus filhos do que ela tecnicamente deveria aproveitar. Que ela que passa mais tempo com os filhos
Muitas vezes a mulher está preocupada com outras coisas. Não está necessariamente prestando atenção nos filhos. Uma coisa é cuidar, outra coisa é prestar atenção. Porque se prestasse atenção, não tinha uma criminalidade tão elevada. E a gente sabe que tem um estudo americano que determinou que a maior parte das prisões, dos criminosos todos, são compostos de famílias compostos de mães solteiras. Então a gente sabe que está totalmente atrelado. Realmente está relacionado. No Brasil tem uma estatística de cerca de 40% das mulheres são mães solteiras. Das mulheres que são mães são solteiras. Então daí você já tira mais ou menos uma ideia de onde começa todo esse mal, da violência, do abandono, de escolaridade e tantas outras coisas. São as casas onde só tem a mãe, não tem a presença do pai. Então, o dia que os filhos estiverem com os senhores, façam valer a pena, que seja diferenciado, completo e complementar, para que os seus filhos sempre optem e desejem estar com os senhores, prioritariamente com os senhores. Desejem estar prioritariamente com vocês. Oba, hoje é dia de ir para a casa do pai. Caramba e tal, porque as mães querem morrer quando a criança sente alegria em ir para a casa do pai. Tanto que elas ficam alienando a criança contra a madrasta, quando o pai já é casado novamente, entre outras coisas e tudo. Faça com que os seus filhos, quando vão para suas casas, se sintam no céu. Essa é a melhor maneira de você se vingar de um relacionamento ruim de uma mãe alienadora, fazendo seus filhos se sentirem felizes e protegidos quando estão com os senhores. Façam a diferença. Porque sendo perto ou presente ou não, você pode ser um bom pai. Eu tive a sorte de poder crescer com os meus filhos devido às profissões que tive. Então, meus filhos tiveram contato comigo até o momento em que alcançaram maioridade e cada um voou para sua vida. Eu ensinei bem, eu instruí bem e souberam fazer boas escolhas. Souberam tocar as suas vidas com sabedoria. Tem suas dificuldades, tem os que casaram, descasaram, mas ainda assim eu não preciso me preocupar de meus filhos estarem no meio dessas ideologias, dessas massas e essas coisas que nós vemos por aí afora. Mas houve muito diálogo. Eu tive que explicar, quando eles chegaram numa certa idade, explicar tudo como aconteceu. Tudo onde eu errei e tudo onde eles erraram. Inclusive, no meu segundo casamento, eu cometi um erro. Mas num outro vídeo eu posso estar falando sobre isso. Esse canal eu quero aproveitar para citar muitas das minhas experiências de conhecidos, de alunos meus da época que eu dei aula de capoeira, para poder estar compartilhando, para os senhores poderem observar que certas coisas podem ser evitadas. Basta ter sabedoria. Tá bom? Enfim, se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, deixa sua opinião nos comentários. Obrigado para você que assistiu até aqui. E se você assistiu até o fim, deixa no comentário. Feliz Dia dos Palhaços. E coloca um kkk depois, só para ter certeza que você assistiu até o final, para dar aquela fortalecida, aquele engajamento, tá bom? A paz a todos e feliz Dia dos Pais a todos, sem exceção. Feliz Dia dos Bons Pais, feliz Dia dos Maus Pais, feliz Dia das Mães, feliz Dia das Más Mães, feliz Dia de todos, porque é um dia de seres humanos e que nenhuma mulher venha destruir a grandeza, a riqueza do símbolo que esse dia representa para nós, porque nós somos fundamentais assim como elas são fundamentais. As mães têm a sua essencialidade na criação dos filhos, mas os pais são fundamentais. E a ausência de um pai gera criminalidade, analfabetismo, ignorância, despreparo, fraqueza mental, fraqueza psicológica, porque a mãe é a primeira mulher na vida de um filho. O pai é o primeiro homem na vida de um filho. A mãe é símbolo de amor, de segurança. O pai é símbolo de força, de proteção. É no pai que a criança vai aprender o necessário para ela enfrentar os desafios e enfrentar os inimigos da vida, o lado sombrio da vida. Quando falta um dos dois lados, as consequências são trágicas.
Então reflitam muito para que os senhores possam crescer, evoluir e melhorar como pais e tornarem melhores pais. Feliz Dia dos Pais a todos. Desculpa o título do vídeo, mas é chamativo propositalmente, mas não somos palhaços. Somos pais. Se você é um pai palhaço, que seja aquele pai engraçado, brincalhão, que o seu filho se sente alegre e feliz perto de você no dia que ele está com você, no dia da visita, no fim de semana que ele passa com você, que você seja aquele pai divertido que o filho adora estar do seu lado. Aí sim vale a pena dizer que meu pai é um palhaço, não de forma pejorativa, mas como um elogio, um símbolo de alguém que traz alegria. Paz a todos.